Considerando o aplicativo de escritório LibreOffice Calc, dada a tabela a seguir, o resultado da seguinte expressão seria... E ali então tem uma tabela com alguns valores na planilha, né? 10, 20, 60 e 70, e a fórmula que a gente deve resolver igual soma C, abre parênteses, A1, 2 pontos B2, ponto e vírgula, entre aspas, maior 10, fecha parênteses. E aí vem as opções, letra A 10, letra B 30, letra C 100, letra D 150 e a letra E 160. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta? Para descobrir isso, vamos separar aqui só a planilha e a fórmula e vamos entender o que faz essa função soma C. Observa o que eu vou dizer para vocês, pessoal. A soma, a função soma que existe dentro do Excel, dentro daqui do LibreOffice Calc e também dentro do Excel, a função soma serve para somar os diversos valores indicados. Mas a função soma C, ela soma se os valores estão de acordo com um critério. E aí como é que funciona nesse exemplo da função soma C? Esse primeiro argumento que vocês estão vendo, e um detalhe importante, quem separa argumentos é o ponto e vírgula, certo? Então lembra disso, quem separa os argumentos é o ponto e vírgula. Então nessa função soma C, nós temos aqui um primeiro argumento que diz A1, 2 pontos B2 e aí vem o ponto e vírgula. Quer dizer que esse A1, 2 pontos B2 é o primeiro argumento. E esse primeiro argumento é o intervalo que eu devo analisar. Se ele diz A1, 2 pontos B2, isso significa da célula A1 até a célula B2 e todas que estão entre elas nesse intervalo. Portanto, o intervalo A1, 2 pontos B2 vai da célula A1 até B2, fechando esse retângulo. Quer dizer que os valores que eu devo analisar aqui são 10, 20, 60 e 70. Esses são os valores que eu tenho que analisar, certo? Agora, o segundo argumento da função soma C, que vem depois aqui do ponto e vírgula, que nesse caso é entre aspas maior 10, esse segundo argumento aqui é o critério para a soma. Isto é, a função soma C pede o seguinte, somar se os valores do intervalo A1 até B2, A1, 2 pontos B2, forem maiores do que 10. Porque o segundo argumento, como eu disse, é o critério para a soma. E aqui o critério para a soma tem o sinal maior e o número 10. Então o critério para a soma é somar se os valores desse intervalo A1, 2 pontos B2 forem maiores do que 10. E aí eu pergunto para vocês, quais são os valores nesse intervalo A1, 2 pontos B2 que são maiores que 10? O 10 não é maior que 10, porque o 10 é igual a 10, não posso usar. O 20 é maior que 10, vou separar porque eu posso usar para soma. O 60 é maior que 10, posso usar para soma. E o 70 também é maior que 10, posso usar para soma. Então, se eu for somar, se os valores forem maiores que 10, quais são os valores maiores que 10? 20, 70 e 60. Então, eu vou somar 20 mais 60 mais 70. Qual o resultado da soma, então, de 20 mais 60 mais 70, que são os valores maiores que 10? O resultado da soma desses três valores, 20, 60 e 70, é 150, que então é o resultado aí da nossa fórmula com essa função soma C. Então aqui, pessoal, vamos lá para a resposta. A resposta aqui tem que ser a nossa letra D de Dinamarca, que tem ali 150 como resposta e o gabarito da questão. Mas vamos ver isso dentro do próprio LibreOffice Calc. Vou abrir aqui o LibreOffice Calc para vocês. Aqui, para quem não conhece, é o LibreOffice Calc, essa planilha de cálculo. Aqui estão os valores 10, 20, 60 e 70, que estava ali naquela questão. Aqui a fórmula que foi digitada, né? Igual soma C, abre parênteses, A1, 2 pontos B2, ponto e vírgula, entre aspas, maior que 10. E aí eu vou pressionar Enter agora. E quando eu pressiono Enter, de fato, olha lá o resultado que apareceu para essa fórmula aqui é 150. Olha lá a fórmula de novo, resultado 150. Bem, pessoal, então não tem erro, a resposta aqui dessa questão de fato é a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma.